Amém. Vamos ler junto? Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Amém? Amém. Versículo 23 do capítulo 11 de João. E foi isso que Jesus falou para quem? Ah, você está esperto. A Marta. Foi isso que Jesus falou para Marta. Aliás, do versículo 17 ao 27 é só Jesus conversando com Marta. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver um conflito que existe entre Marta. Na verdade, não é entre Marta, é dentro da Marta. Um conflito que ela vive entre o passado e o futuro. Do versículo 23 ao 26, nós vamos ver isso. Porque agora Jesus, sim, ele diz: o teu irmão vai ressuscitar. Você lembra que a gente falou que ela ainda não sabia disso, não é? Ela não sabia disso. E ela falou para Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não tinha falado que o irmão dela não ia morrer, né? Mas agora sim Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar, né? E Jesus ele coloca no futuro, né? O seu irmão vai ressuscitar. E esse é o consolo que Jesus traz para Marta, né? Esse é o consolo que Jesus traz para Marta. E é o único consolo, meu irmão e minha irmã, que Deus pode trazer para nós num velório. Se não existe Jesus, não existe nenhum consolo num velório. Se não existe Jesus, não tem consolo para a morte. Se Jesus não existe consolo para essa vida. Se Jesus não existe, todos os nossos dias são canseira e enfado, e não existe nenhuma consolação para nenhum deles. Não existe consolo para a morte, se não for a pessoa de Jesus Cristo. Jesus ele consola aqui uma mulher enlutada pela morte. Ele estava perto de um velório, indo para um velório, né? Mas aí ele traz essa mensagem, né? O seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. É claro que para a situação específica aqui, Jesus, a gente vai entrar, né, no texto onde ele vai falar que ele vai ressuscitar Lázaro ali mesmo, no presente, né? Mas para nós hoje, basta a gente pensar nisso, né? Que Jesus é o único consolo para a morte. É o único consolo que a gente tem na morte, né? Quando a gente pensa em nossos corpos que vão morrer em algum dia, ou quando a gente pensa em algum velório. Quando a gente vai em um velório, o único consolo possível é que Jesus vai ressuscitar. Aliás, não é de se espantar que quem é da tradição católica, né? Eu já fui em 2 velórios católicos na minha vida. E nos 2 velórios o padre usou esse texto no velório, né? Então é uma tradição católica, né? E eles fazem isso com muito louvor, né? Pelo menos os 2 que eu fui, o padre usou esse texto da ressurreição de Lázaro, né? Porque Jesus ele vai falar mais adiante: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E quem crê em mim, né, não morrerá eternamente, né? E é claro que esses versículos 25 e 26, eles são o centro de toda essa pregação que Jesus faz para Marta, né? E é o centro de tudo que nós estamos falando aqui, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, né? Então vamos guardar essas palavras nos nossos corações, né? Porque Jesus é o único consolo para a nossa alma. Jesus é o único consolo para a morte, né? E ele diz: o seu irmão vai ressuscitar, né? Então, meus irmãos, que a gente possa sentir essas palavras trazendo consolo para o nosso coração. Aí você pode estar pensando aí: Tiago, eu estou cheio de problema hoje, eu estou cheio de dificuldade, eu vim aqui para ouvir uma palavra de consolo, né? E esse é o maior consolo que a gente pode trazer para as nossas almas, né? Que nós vamos ressuscitar no último dia. Nós haveremos de ressuscitar no último dia, e creio e espero que nós
possamos ressuscitar para a vida eterna, né? E não ressuscitar para a morte eterna, porque a ressurreição vale para todos os vivos, né? Porém, uns vão ressuscitar para o inferno e outros vão ressuscitar para a vida eterna. Então, que essas verdades eternas possam invadir o presente no meio do seu coração hoje. Qual é a perspectiva que você tem adotado para a sua vida? Qual a perspectiva que você tem adotado na eternidade do lado de cá, né? Porque a eternidade ela está acontecendo, mas a maior verdade é que na eternidade do lado de cá, né, é a pergunta: onde nós vamos viver eternamente na eternidade do lado de lá? Então você tem vivido na eternidade do lado de cá, de que lado? Né? Você tem vivido na eternidade do lado de cá no céu, ou você tem vivido na eternidade do lado de cá no inferno? Né? Porque a mesma realidade que você vive hoje é a realidade que você vai viver para todo sempre. Não é? Então, a minha esperança, meus irmãos, é para mim e para você, é que as realidades eternas venham invadir o presente, venham invadir o nosso coração, e que essa verdade de que nós vamos ressuscitar um dia seja uma verdade consoladora e não uma verdade horrível, uma verdade que venha nos aterrorizar, uma verdade aterrorizadora, né? Essa tem que ser o nosso pensamento nesse dia de hoje, né? E verdadeiramente, meus irmãos, nós jamais vamos conseguir consolo e paz no presente se a gente não tiver isso bem tranquilo no nosso coração, se essa não for a verdade última da nossa alma. Eu fui resgatado por Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu já ressuscitei com Jesus quando eu criei nele. Eu já fui morto com ele na sua morte. Eu já ressuscitei com ele na sua ressurreição. Glória a Deus. Se essa verdade ainda não acalma o seu coração nesse dia de hoje, então entregue a sua vida para Jesus hoje e venha viver do lado de cá da eternidade com Jesus. Com Jesus. Porque é ali que começa a vida com Deus. É ali que começa a paz. É ali que começa a consolação. É ali que começa a vida que nós podemos ter com Deus nessa terra. E se você já tem essa esperança, então vamos glorificar Deus nessa hora. Vamos adorar Deus nessa hora. Vamos deixar que o consolo de Deus, que é o princípio para o nosso coração, venha ser o consolo final para o nosso coração hoje. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.